Gente, eu vou continuar agora corrigindo o exercício 5. Depois vocês vão acompanhar a gravação dessa correção aqui, vocês vão poder fazer, tá? O exercício B pede pra gente escrever o etanoato de etila e o ácido butanoico. Bom, etanoato de etila é um éster e ácido butanoico é um ácido carboxílico. Então, vamos lá. Etanoato de etila. Eu vou ter CH3, C, dupla O, CH2, CH3. Etanoato, então, 2 carbonos, de etila, 2 carbonos. E o ácido butanoico é um ácido carboxílico com 4 carbonos. Vou escrever aqui, ó. CH3, CH2, CH2, C, dupla O, OH. Tá? Éster e ácido carboxílico. Qual é o tipo de isomeria que acontece aqui, ó? Nós vamos ter a mesma composição química, então eles todos vão ter 4 carbonos, tem 3, 6, 7, 8 hidrogênios e 2 oxigênios, tanto para essa estrutura quanto para essa. Os dois têm a mesma composição química. O que tem de diferente aqui entre eles? Não tem posição de nada. A diferença é que aqui eu tenho um éster e aqui eu tenho um ácido carboxílico. Então, se a mesma composição química, o que difere é que um é um grupo funcional, tem uma função e o outro tem outra, então, nesse caso, nós vamos ter isomeria de função. Tá? Quando que vai ser isomeria de função, gente? Quando eu tiver 2 compostos que têm a mesma composição química, mas diferentes funções. Daí eu vou ter isomeria de função, tá? Na letra C, nós temos ciclohexano. Então, eu vou desenhar. Ciclohexano é uma cadeia carbônica com 6 carbonos, formando um ciclo. Só que é simplesmente ciclohexano. Não é fenol, não tem dupla ligação, é só ciclohexano. Tem um hífen aqui. Tá? E eu tenho ciclometilpentano. Ciclometilpentano. Ciclo é porque é 5 carbonos. Tá? E num dos carbonos eu tenho um grupo metil. Então, ciclometil e pentano eu tenho 5 carbonos. Aqui, ele forma uma casinha, tá? Então, que tipo de isomeria que acontece? Ó? Ciclometilpentano. Vou escrever ciclometilpentano. Que tipo de isomeria tem aqui, ó? Nós temos a mesma composição química, ó. Vou colocar, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, vou colocar aqui C6. Aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos hidrogênios tem em cada carbono? Aqui, ó, como não tem dupla ligação, cada carbono já tem 2. Então, eu coloco mais 2 em cada carbono. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, eu tenho 12 carbonos, tá? E aí? Que tipo de isomeria acontece entre essas duas estruturas? Alguém saberia me dizer? Eu acho que vocês vão saber. Aqui, nós vamos ter um caso de isomeria de cadeia. Tá? Se nós voltarmos lá no nosso caderno, nós vamos ver que a isomeria de cadeia, tá? Nós vamos ter aqui uma cadeia que é
As duas são fechadas, só que uma vai ser uma cadeia ramificada e a outra é uma cadeia que não tem ramos, tá? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho uma ramificação e aqui eu não tenho nada, tá? Por isso que é isomeria de cadeia, tá bom? Agora, vamos pro próximo. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer agora a letra D, a última. Nós temos metoxibutano e nós temos etoxipropano. Então, olha só, metoxibutano, só pelo oxi eu já sei que se trata de um éter. Então, metoxi começa com um carbono e butano, então eu tenho 4 carbonos. Então, aqui nós temos o metoxibutano. E o etoxipropano, ó, etoxi eu tenho 2 carbonos, o éter e depois 3 carbonos do propano. Tá? Então, aqui, metoxibutano, metoxipropano. Aqui nós temos a mesma composição química, tá? Então, todos vão ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carbonos e 1 oxigênio. A composição química é a mesma. As duas cadeias são abertas. Que isomeria vai acontecer aqui, ó? Os dois têm a mesma função, ó. Os dois têm éter. Então, como a função é a mesma, não é isomeria da função. Porque a isomeria da função só vai acontecer quando eu tiver funções diferentes. Então, eu tenho mesma composição química, tá? Eu tenho mesma função, eu tenho mesmo tipo de cadeia, mesma cadeia, é aberta. Qual é a diferença aqui? Gente, aqui é a diferença na posição do heteroátomo. Eu tenho a mesma cadeia. Que cadeia é essa? Heterogênea. Ó, eu tenho heteroátomo. Nesta primeira, ele está entre 2 carbonos na ponta. E nessa aqui, nessa primeira, antes dele, tem apenas 1 carbono. E depois eu tenho 4 carbonos. E nessa segunda, eu tenho 2 carbonos e 3 carbonos. Como eu tenho diferença na posição do heteroátomo, então eu vou escrever aqui, ó, heteroátomo, este é um caso de isomeria de compensação, ou também chamado de metameria. Tá? Ficou claro? A cadeia carbônica é a mesma, ela é heterogênea, é a mesma função, mesmo grupo funcional, éter, mesma composição química, tá? 5 carbonos, 12 hidrogênios, 1 oxigênio. A diferença é apenas a posição do heteroátomo. Então, eu tenho uma isomeria de compensação, ou também chamada de metameria, tá bom?